Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda web aula do nosso curso de atualização em fitoterapia para o tratamento das patologias inflamatórias. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com vocês a inflamação e a sua correlação direta com os quadros oxidativos. Nós vimos na aula passada que a inflamação era decorrente de uma lesão celular. Essa lesão celular produzia uma mobilização destrutiva com a liberação dos seus conteúdos intracelulares para o meio perilesionado, e esses mediadores iniciavam então um quadro de recrutamento celular, iniciando com as populações de neutrófilos. Esses neutrófilos que migravam então para fora do vaso em decorrência dessa destruição celular, começavam sinais clínicos a desenvolver e desencadear um conjunto de sinais clínicos reconhecidos como inflamação, em que nós tínhamos como sinais clássicos a dor, rubor, calor, edema e perda da função do órgão. E a nível sistêmico também a geração de aumento de temperatura corporal ou febre e a produção de proteína C reativa. Mas o que nós vamos perceber é que quando existe essa mobilização inflamatória, nós sempre vamos ter associado um quadro de estresse oxidativo local. Esse estresse oxidativo local envolve então a produção de inúmeros radicais livres. Esses radicais livres, eles são decorrentes então da atividade, do aumento da atividade celular, que é mobilizada para dentro da região perilesionada em função desses mediadores que inicializaram o processo de recrutamento celular, e que esses radicais livres acontecem então em várias formas, sob várias condições químicas geradas por esse metabolismo celular. O principal deles é o radical superóxido, que é produzido a partir das populações de neutrófilos, pela ativação desses neutrófilos em sua essência para a migração e o combate ao agente causal. Então, esses neutrófilos que estavam circulando dentro da região vascular, eles agora são recrutados para fora do vaso em função dessa mobilização inflamatória, e a principal causa, a atividade desse neutrófilo quando ele migra para fora do vaso é, na tentativa de combater o agente causal, estimular uma proteína, uma enzima chamada mieloperoxidase, e a mieloperoxidase então, em resposta a essa transcrição de informações gênicas geradas dentro do neutrófilo, é capaz de produzir radicais superóxido. Esses radicais superóxidos, eles são complementares então a uma segunda população de radicais livres gerados a partir do metabolismo celular acelerado durante todo o quadro de evolução da inflamação. Esses outros metabólitos derivados dos radicais livres incluem, por exemplo, o óxido nítrico, produzido a partir dos macrófagos. Então, esses macrófagos ativados para um processo de segunda linha de defesa inflamatória, se reúnem com ou encontram esses radicais livres de oxigênio reativo e com ele formam uma terceira população de mediadores relacionados ao oxigênio reativo, que são o peroxinitrito. Peroxinitrito que tem uma capacidade de oxidação ainda maior do que o próprio radical superóxido. Esse peroxinitrito, por sua vez, é capaz agora, num quadro oxidativo geral, produzir em sua resposta de ligação com lipídios que estão presentes nas membranas celulares, produzirem lipoperóxidos. E
Num processo de evolução inflamatória, esses radicais livres são capazes de produzir uma série de eventos celulares, de modificações da viabilidade celular, como, por exemplo, ruptura de membrana. Essas membranas que são lipoperoxidadas, elas se rompem e acabam produzindo necrose tecidual. Necrose tecidual que libera mais mediadores para recrutamento de mais células de defesa, e o processo da inflamação que inicializou com uma destruição de uma população celular agora intensifica com um processo oxidativo associado. Nós temos ainda, numa evolução do quadro oxidativo, a possibilidade de geração de mutação nos DNAs das células que são afetadas por esse conjunto de radicais livres gerados. Essas mutações, elas podem gerar, por exemplo, defeitos genéticos nas populações peri-inflamadas. Nós podemos ter alterações de replicação dessas células, como, por exemplo, nos quadros de patologias degenerativas ou tumorais, pela modificação oxidativa do DNA nessas células, nessas populações celulares afetadas pelo estresse oxidativo. Nós podemos ter, por exemplo, oxidação ou lipídica ou proteica de uma série de proteínas e ou lipídios envolvidas nesse processo inflamatório, e aí gerando doenças degenerativas oxidativas, por exemplo, doenças neurodegenerativas como a Parkinson, Alzheimer, envelhecimento, alterações funcionais, como na distrofia muscular, em que os quadros de oxidação sempre acompanham a inflamação gerada no processo dessas doenças. Obviamente, quando nós estamos falando de produções de radicais livres, em especial do radical superóxido, nós vamos perceber que esses radicais eles são produzidos a partir de uma atividade de uma organela chamada de mitocôndria. A mitocôndria, então, é a principal unidade celular formadora desses radicais livres. E para que ela, mitocôndria, que é capaz de produzir ATP a partir do consumo de glicose e oxigênio que chegam através do vaso até essas células, nós vamos então, sempre que há um aumento da necessidade energética na célula, como no caso dos neutrófilos que são recrutados para esse processo de combate, seja para os macrófagos que também são recrutados para o processo de fagocitose, nessas células de defesa que migram então, a necessidade energética é muito maior. De onde provém essa energia? A partir então da glicose e oxigênio consumidos por essa célula, que são processados ao nível de mitocôndria. Essas mitocôndrias, então, por sua vez, uma vez ativadas com esse processo metabólico para gerar energia, elas acabam produzindo subprodutos de reação, entre eles os principais, que são os radicais livres, em especial o radical superóxido. Então, na cadeia respiratória, a própria utilização de glicose e oxigênio acaba gerando, em algum grau, radicais superóxido. Então, sempre que há um aumento do consumo energético, seja nas células de defesa, seja nas células dos tecidos perilesionados, nós sempre vamos ter um processo associado de produção de radicais livres. Esses radicais livres, eles geram então, como a gente mencionou, alterações funcionais e fisiológicas nas células capazes então de estarem relacionadas a determinados conjuntos de doenças. Para que a gente possa controlar efetivamente a produção desses radicais livres, o que na fitoterapia nós empregamos são plantas que tenham como princípios ativos um conjunto de substâncias que tenham propriedades antioxidantes. Obviamente, quando se associa essas plantas a um conjunto complexo de respostas oxidativas, como no caso da inflamação, nós sempre vamos ter uma melhora clínica do paciente em relação aos
processos deletérios que estão associados aos quadros de oxidação. Então, plantas com atividade antioxidante, em geral, elas possuem também propriedades anti-inflamatórias. Esses metabólitos secundários das plantas, eles podem produzir não só o sequestro dos radicais livres já formados, como também mobilizar as nossas próprias defesas fisiológicas e funcionais para que nós possamos, ao nível intracelular ou ao nível nos tecidos perilesionados, amplificar as nossas defesas antioxidantes naturais. Como, por exemplo, no caso do aumento da expressão da superóxido dismutase. Superóxido dismutase que é capaz de sequestrar os radicais O2- formados, transformando-o em oxigênio. Nós temos também a possibilidade de estimular a produção de catalase que é capaz de gerar uma metabolização de radicais peróxido de hidrogênio. Nós podemos ter ainda o aumento da expressão no tecido perivascular, no tecido perilesionado, de glutationa peroxidase, a glutationa peroxidase, que é capaz também de sequestrar radicais hidroxil no momento em que eles são formados dentro desse contexto inflamatório e oxidativo. Então, a utilização de plantas para o combate da inflamação com propriedades antioxidantes é muito interessante para que a gente possa controlar aí os efeitos deletérios associados aos quadros oxidativos na inflamação. Todas essas possibilidades de interface acontecem então a partir da mobilização, como eu falei, tanto do sequestro dos radicais livres quanto do aumento da expressão das nossas próprias defesas naturais. Se nós olharmos então ao nível de quadro inflamatório, o que nós vamos encontrar é que essas lesões inflamatórias, elas são sempre associadas também à presença de terminações neurais que inervam esses tecidos vasculares e perivasculares. O comprometimento da atividade dessas fibras nociceptivas, chamadas fibras do tipo C, elas podem então influenciar diretamente no resultado da lesão inflamatória, produzindo em determinadas situações o que a gente chama de inflamação neurogênica. Inflamação neurogênica que é então resultante da estimulação dessas fibras sensoriais no local da inflamação. E essa inflamação neurogênica contribui para o aumento da permeabilidade vascular, para a sensibilização dolorosa associada à ativação dessas fibras e também a mudança da percepção somática localizada desse evento inflamatório para o nosso cérebro, já que essas fibras têm conexões diretas com a região medular e da região medular, via ascendente, ela é capaz de levar a informação dolorosa até o nosso sistema hipotalâmico para a integração desses sinais associados então à destruição celular periférica. Com isso, o que a gente percebe é que o cérebro consegue efetivamente localizar geograficamente no nosso tecido o local da inflamação e, com isso, tomar atitudes conscientes de redução do contato do nosso local lesionado para evitar então pioras clínicas nesse local ou no tecido em que está sendo prejudicado pela lesão inflamatória. Ao nível intracelular, o que nós vamos ter principalmente de mediadores envolvidos nesse processo é a necessidade que essas células que foram recrutadas para o local da inflamação expressarem os seus respectivos mediadores inflamatórios. Para isso, eles precisam de um elemento-chave que é o NF-κB. O NF-κB ele é ativado então por um processo de mobilização celular
gerando uma cascata fosforilativa intracelular que é capaz de produzir a mobilização de uma série de proteínas pró-inflamatórias, entre elas alguns peptídeos, no caso dos macrófagos, interleucinas, no caso dos neutrófilos, o aumento da atividade da mieloperoxidase, o aumento da produção de ciclooxigenase. No caso dos macrófagos, de novo, a óxido nítrico sintase. Então, todos esses agentes que incrementam a resposta inflamatória, elas são decorrentes basicamente da mobilização, da transcrição de informações gênicas via NF-κB. Então, o NF-κB é um alvo super interessante em termos de resposta anti-inflamatória para os nossos mediadores ou metabólitos secundários das plantas que vão agir exatamente nesse local para gerar um efeito anti-inflamatório. Então, a cronificação do processo inflamatório, ela pode então, como nós vimos, ser decorrente dos quadros oxidativos associados à geração da inflamação que inicializou o processo. E, obviamente, quando nós temos um quadro oxidativo, a gente tem um agravamento sintomático dos quadros inflamatórios. Isso é bastante frequente quando nós temos, por exemplo, nas inflamações crônicas, no caso da asma, no caso da artrite, no caso de doença de Crohn, em que nós temos um elemento inicializador do processo inflamatório que gerou um quadro de inflamação crônica, e essa inflamação crônica leva à produção de radicais livres que mobilizam através de destruição oxidativa um prejuízo funcional nos órgãos que são afetados. No caso da artrite e as articulações, há uma degeneração oxidativa dessas articulações, da cartilagem, da matriz de cartilagem, e com isso há um prejuízo funcional inflamatório também percebido pelo paciente. No caso da doença de Crohn, a mesma coisa, nós temos um agravamento sintomático na viabilidade do trânsito intestinal, um quadro inflamatório intestinal que se repete e se agrava com a produção de radicais livres. Então, em todos esses elementos chaves inflamatórios, nós sempre vamos agregar como tratamento, como protocolo estabelecido para o controle fitoterápico desses quadros de inflamação crônica, o uso de plantas chaves com atividade antioxidante. Esse é um dos mecanismos bastante interessantes que as plantas podem contribuir, inclusive para lesões neurodegenerativas, onde a atividade neuronal acaba produzindo radicais livres pelo consumo de glicose, pelo consumo de oxigênio nessas mitocôndrias neuronais, que leva à produção de radicais livres. Quando esses radicais livres são formados ao nível de neurônios, esses radicais acabam oxidando os neurotransmissores, como no caso da dopamina, a dopamina oxidada pela presença desses radicais superóxidos gerados pelo consumo de glicose e oxigênio nos neurônios dopaminérgicos, leva a quadros de degeneração dopaminérgica dos neurônios, a morte neuronal. Quando essa morte neuronal ataca, em especial a região, nós temos um prejuízo funcional do controle motor da placa neuromotora periférica, músculo esquelético, o que leva aos quadros clínicos associados à doença de Parkinson. Quando nós temos esse quadro oxidativo associado à destruição celular de neurônios colinérgicos, o que a gente reconhece clinicamente nesse paciente com destruição colinérgica é a doença de Alzheimer. E aí é um quadro oxidativo, é um quadro inflamatório e também é um quadro decorrente da destruição seletiva desses neurônios, no caso do Alzheimer colinérgico, no caso do Parkinson dopaminérgico.
Em outras situações, nós podemos também reconhecer essa relação entre a inflamação e a oxidação. É o caso, por exemplo, de pacientes que possuem diabetes do tipo 2. O que acontece normalmente no paciente diabético? Ou por que ele fica diabético, né, especificamente? Nesse paciente em que há um prejuízo funcional da liberação de insulina do pâncreas, essa atividade pancreática ela é decorrente da produção de ATP, que faz com que nós tenhamos um bloqueio de canais de potássio seletivamente nessas células beta-pancreáticas. Esse bloqueio de canais de potássio leva a uma ativação direcional dos canais de cálcio e a ativação desses canais de cálcio subsequentes ao bloqueio do canal de potássio pelo ATP levam à despolarização da célula beta-pancreática. Essa despolarização da célula beta é capaz agora de estimular a resposta de secreção de insulina. Então imaginem sempre que há um consumo de carboidratos e que o intestino absorve esses carboidratos nas suas formas de unidades nutricionais, glicose, galactose e frutose. E que esses metabólitos derivados dos carboidratos são distribuídos na corrente sanguínea. Para que haja um aumento da captação de glicose nas células, é preciso que haja, obviamente, a presença de proteínas transportadoras de glicose nos tecidos-alvo para o consumo de glicose plasmática. Essa proteína transportadora de glicose, ela só é expressa no tecido-alvo para a glicose na presença de receptores de insulina. Então, a insulina, ao ser liberada no pâncreas, ela é capaz de mobilizar uma transcrição da informação gênica para a expressão de proteínas transportadoras de glicose nos tecidos alvo para a captação da glicose, músculo, fígado e outros tecidos. Acontece que, para o processo de secreção de insulina, é requerido um aumento da produção de ATP endógena nas células beta-pancreáticas. Da onde que vem o ATP na célula beta-pancreática? Obviamente do consumo de glicose e consumo de oxigênio ao nível mitocondrial. Essas mitocôndrias superestimuladas agora pela necessidade de produzir mais ATP para o processo de liberação de insulina, levam essa célula beta-pancreática a um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo faz com que a produção de radicais livres comece a atacar, em especial, as próprias mitocôndrias dessas células beta-pancreáticas, levando a um prejuízo energético dessas células. Essas células, então, anérgicas, agora entram no processo de autofagia pela ativação no processo de apoptose celular. Então, quanto maior a necessidade de liberação de insulina, tanto maior a necessidade de produção de ATP, tanto maior o número de radicais livres formados pela atividade mitocondrial da célula beta-pancreática. Isso leva, obviamente, a um aumento da velocidade de destruição dessas células beta-pancreáticas e da capacidade do pâncreas de liberar os seus respectivos grânulos contendo insulina para a corrente sanguínea. Então, esse processo é um processo, obviamente, que pode ser evitado a partir do consumo de agentes antioxidantes e ou o controle da dieta alimentar para diminuir a necessidade da produção de insulina e a sua liberação pancreática. E é isso que muitas das plantas que nós vamos trabalhar, inclusive com plantas com atividade antidiabéticas que têm a sua propriedade antioxidante associada, reduzindo por isso quadros inflamatórios pancreáticos e reduzindo a degeneração oxidativa associada a esse processo de evolução do diabetes, em especial tipo 2. Nós vamos perceber também, nessa relação entre inflamação e oxidação, muito claramente ao nível vascular, quando nós temos um consumo de dieta rica em gorduras e essas gorduras
ao passarem por um processo de metabolização hepática, elas são convertidas em glicoproteínas para serem transportados, lipoproteínas para serem transportadas através da corrente sanguínea. Então veja que interessante, quanto maior o consumo de gorduras, tanto maior o trabalho hepático para a produção de lipoproteínas que vão conduzir essa gordura até os seus respectivos reservatórios energéticos, os tecidos adiposos. Nesse caso, o aumento da intensidade da necessidade energética da célula hepática para a produção dessas lipoproteínas faz com que a energia requerida seja o ATP, e esse ATP produzido ao nível hepático vem então do consumo na cadeia respiratória mitocondrial de glicose e oxigênio, e aí novamente a gente começa a produzir radicais livres pelo aumento da necessidade energética celular, inclusive no hepatócito. E aí nesse hepatócito, quando nós temos o aumento da produção desses radicais superóxidos associados ao conjunto de lipoproteínas que já estão sendo formadas, em especial o LDL já imediatamente depois de formado entra no processo de oxidação. E o LDL oxidado, nesse contexto, ele entra na circulação sistêmica e acaba produzindo depósitos sobre o leito vascular. Esse leito vascular, esse depósito então de LDL oxidado é capaz agora de gerar um quadro de oxidação e destruição desse endotélio vascular, produzindo um quadro inflamatório perivascular, e essa inflamação perivascular tende a recrutar mais células de defesa para o processo lesivo e de destruição desse leito vascular. Obviamente, depois desse processo de inflamação inicializado pelo recrutamento de neutrófilos, pela destruição endotelial, nós recrutamos também macrófagos e nós tentamos agora, enquanto organismo, isolar e limitar esse local inflamado, produzindo uma cicatrização vascular, uma placa formadora que limita esse ambiente, impedindo então que haja uma evolução do quadro inflamatório. Obviamente, quando nós temos essa cicatrização ao nível de endotélio vascular, o fluxo sanguíneo normal ele acaba sendo prejudicado e nós temos aqui a formação de uma placa de ateroma. Placa de ateroma essa que é eminentemente produzida pela resposta inflamatória. Só que a resposta inflamatória que levou à produção desse local, dessa cicatrização vascular, tem como fundo eminentemente quadros oxidativos, que vieram lá da oxidação do LDL a nível hepático. Então vejam que inflamação e oxidação estão sempre na gênese de uma série de patologias, e é o que nós vamos procurar trabalhar com vocês dentro da fitoterapia para a preservação da integridade física e funcional do nosso sistema, diminuindo quadros de inflamação, em especial os quadros de inflamação crônica recorrentes, que levam a modificações oxidativas e um prejuízo funcional em vários locais do nosso organismo. Não só, como a gente mencionou, no local em que inicializa a inflamação, mas pela produção de radicais livres também lesões que podem se espalhar por vários outros tecidos e órgãos, comprometendo a sobrevida do paciente. Então, dentro desse contexto de avaliação das relações existentes entre os quadros inflamatórios e os quadros oxidativos, nós temos que levar em consideração sempre a resposta do nosso organismo aos agentes causais, seja eles pelas modificações dos ambientes intra- ou extracelulares. Essas respostas elas tendem a ser do tipo adaptativas, em que o nosso organismo se adapta rapidamente a essas
mudanças conformacionais geradas pelos estímulos externos e ou internos celulares, as respostas que são fisiológicas de reprodução mesmo espontânea e funcional do nosso tecido a um determinado estímulo, como por exemplo as acomodações à abertura da íris em função da intensidade luminosa, a transpiração, em resposta ao aumento da temperatura corporal do indivíduo, as respostas fisiológicas convencionais. E quando essas respostas não são adequadas à intensidade do estímulo que é gerado, nós temos um distúrbio patológico associado a essa modificação funcional celular. Então, quando nós analisamos os pacientes dentro de um contexto nos quais nós percebemos os estímulos que geraram uma determinada resposta no organismo, nós conseguimos, a partir dessa avaliação clínico-terapêutica, a introduzir medicamentos capazes de modificar essas causas funcionais e levar com isso o paciente de um estado de doença a um estado de saúde. E é com isso que a gente trabalha dentro do processo que nós denominamos pela primeira vez aqui no Brasil de repertorização na fitoterapia clínica. Porque esse conceito ele traz e agrupa a possibilidade de nós utilizarmos como padrão ouro no tratamento a avaliação clínica do paciente, associando-a a um conjunto de atividades biológicas atribuídas para as plantas sozinhas ou em associação, para que todas as respostas produzidas pelo nosso organismo possam ser trabalhadas dentro de um contexto de saúde e de melhoria da resposta fisiológica e funcional. Por isso é interessante que a gente consiga, nesse contexto da fitoterapia clínica, obviamente trabalhar as validações das informações botânicas da planta, informações fitoquímicas dessas plantas, as modificações e identificações que essas plantas podem sofrer para serem transformadas em extratos com concentrações conhecidas dos metabólitos secundários e dos princípios ativos para a padronização de toda a constituição química desse vegetal. É preciso também que a gente saiba e valide as informações farmacológicas, porque são elas que vão nos possibilitar a repertorização adequada no processo de tratamento das doenças. E é esse o tema da nossa próxima web aula. Não percam e esteja conosco. Até breve.